Então, João, e o Verratti? Vem pro Flusão, filho. Mais um argentino que tá indo pro Fluminense. O que você acha disso? Isso aí é o sonho de vocês, ser Vasco. Cara, e o pior de tudo, É. não foi nem a gente que tá chamando ele não, tá? O empresário tá batendo lá na porta falando: "Ó, pelo Não, amor de Deus, deixa o meu jogador entrar aí. Eu não aguento mais o Vasco." não, eu acredito no meu jogador. Ele Ah, falou que não foi o eu empresário dele eu e não foi acredito ele. no meu presidente e foi lá 2 vezes. Pô, mas Verratti não ia se queimar assim dessa forma. Ele não tá querendo se queimar agora que o presidente do Fluminense botou tudo a público. Porque se não tivesse colocado a É. público, ficaria elas por elas e ele não falaria nada. Ah, não, mano, não falasse nada, ué. Ele é presidente. Então, mas o presidente do Fluminense, é interessante o Fluminense, o presidente fala isso, até porque seria antiético fazer alguma coisa tipo aceitar e tudo mais, e o Mário não age dessa maneira. Também é uma parada que, tipo assim, o Vascaíno não acha, não tá colocando o Verratti lá como um possível ídolo do Vasco. Então já dá aquela quebrada também nos vascaínos. Então é interessante até pro Fluminense, pro presidente do Fluminense falar, pô. Que abre margem pra torcida não apoiar tanto mais o Verratti assim. Não, teve um momento aí do dia, inclusive, que realmente uma parte da torcida do Vasco estava contra o Verratti justamente por conta dessa zona toda. Então, tá vendo como Mas, faz mas, a sentido? partir, mas a partir do momento em que ele se pronunciou, falou que não foi o empresário dele, nem ele, foi uma pessoa que não sei quem é, mas segundo ele não foi o empresário nem ele, aí a torcida, inclusive o presidente do Fluminense virou chacota. Cara, Desculpa. tá 1-1. O Ah, presidente do Fluminense tá falando, o Verratti tá falando, né? Quem que pode desempatar isso? Pedrinho. é, Pedrinho foi o que vem eu a falei, público e foi o chega e que eu falei, fala: Não, o foi o Verratti que realmente foi oferecido pro Fluminense. Aí sim eu quero ver. Só que eu acho que o não, Pedrinho não vai falar. Sabe por quê? Porque ele sabe que se ele falar vai dar ruim pro Verratti. Então ele vai querer ficar bem quieto. não, foi o que eu falei para você hoje em off. Eu tô esperando o Pedrinho falar. E eu acho que ele não vai falar. Senão ele já teria falado. Pedrinho é da área da coletiva pra ficar falando sobre tudo que acontece na vida dele. Não, realmente comunicado ele faz bastante. Então, ele já teria aberto o comunicado. Como ele não abriu, eu tenho certeza que ele vai preferir preservar essa situação do que colocar a público. Mas eu acredito que realmente foi alguém que inventou essas histórias todas aí. Porque um pouco antes de terminar o campeonato, nessas coletivas aí do Pedrinho, dessas Nessas várias, inúmeras. inúmeras, foi até a última que colocaram o bingo. Ele falou que o Vasco iria fazer de tudo para renovar com o Verratti e que iria sim melhorar o salário dele de uma forma que obviamente que cabe no bolso do Vasco. Mas isso ele já falou. Então assim, por parte do Vasco, eu acho que não iria oferecer. Por isso que eu estou falando. Se foi o empresário do Verratti ou foi uma outra terceira pessoa, que do Vasco não teve. Então, eu acho que o empresário do Verratti pode até ter feito. E não vai assumir a culpa. Mas eu acho que ele fez, e eu acho que ele quis fazer pra vazar, pro salário do Verratti realmente aumentar. Foi o Tipo que eu assim, falei. É a única teoria que pode ser a mais certa. vocês podem perder o atacante de vocês, hein? Ele tá custando É, valor. Porque é aquilo que eu falo, cara. O Verratti tem 36, 37 anos. É o momento, é a oportunidade que ele tá tendo de ganhar um salário bem alto comparado com o salário que ele já ganhou na vida inteira dele. Então, ele vai ter aí mais 1 ou 2 anos de contrato. No Vasco, ele vai ter mais 1 ano podendo prorrogar. Em outro time do Brasil, ele poderia ter uns 2 anos de contrato com salário aí beirando a 800 mil a 1 milhão. Então, é uma oportunidade para ele única, que ele abraçaria. Então, ele colocando essas propostas na mesa do Vasco, o Vasco tenta sempre aumentar a proposta, até porque
o Verratti está se tornando uma referência no Vasco. Não sei se vocês já chamam o Verratti de ídolo, mas pelo menos referência ele já é. Bom, referência ele já é, de fato. Foi até mesmo que é o que eu sempre falo, ele fazer o que ele faz com esse time, com esse elenco ruim, pô, já é muita coisa, pô. Já Exatamente. é, pô, é papo de, sei lá, 50 jogos ele ter quase 30 gols, pô. Com esse elenco horroroso. Aham. E ele só ficou nesse hiato aí de gol de, eu acho que de uns 6, 7 jogos, justamente porque o Paiva inventou uns pontas aí que não são ponta. E porque assim, porque a partir do momento que o Felipe comandou o Vasco nesses últimos 3 jogos, mudou a formação, e a Red voltou a fazer gol. Mas enfim, eu acho que isso aí é tudo para movimentar mesmo, para É período de transferência, né? isso é tudo Tudo para para acontecer mesmo. foi é o que eu sempre falo, cara. Era só esperar o Campeonato Brasileiro acabar que ele iria receber enxurrada de proposta. Normal, normal. Só que o problema de tudo, o maior problema, foi ter sido do Fluminense. Exato. Porque sempre, assim, de um tempo para cá, tá existindo, né, essa rixazinha entre o Vasco e o Fluminense. Então, o fato de ter sido com o Fluminense causou esse alvoroço todo aí. Se fosse com outro clube, talvez acho que não iria causar tanto estranhamento ou, sei lá, qualquer outra coisa do tipo. Então só tenho uma coisa para falar para encerrar aqui. Eu espero que Ah. piore. Vamos, Flusão!